gostaria de agradecer o convite do Dr. Levi Jales. Esse evento eu digo que é o mais democrático, porque ele junta a pediatria e a geriatria em poucos minutos. Muito importante, junta colegas clínicos, colegas de áreas cirúrgicas, é um evento que também tem um impacto muito importante na formação acadêmica de vários jovens. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da saúde mental, certo? Durante o período de pandemia, a gente vai lembrar que a pandemia foi um período triste. Como vocês estão vendo aí, isso é uma apresentação do 5º Fórum de Atualização Médica do Rio Grande do Norte, que o Dr. Juliano Silveira, como vocês estão vendo aí, apresentou isso de uma maneira muito brilhante, muito legal, e então eu achei interessante trazer o assunto que nós falamos lá, saúde mental na geriatria e principais recomendações médicas da atualidade, falando exatamente de detalhes que interessam a todos nós, médicos e pacientes. Portanto, nós vamos ter um programa hoje relembrando esses grandes momentos lá do 5º Fórum de Atualização Médica do Rio Grande do Norte. No nosso programa Saúde é Tudo, que hoje nós convidamos o Dr. Juliano, que é geriatra, justamente porque eu vi que durante o nosso encontro no 5º Fórum da Associação Médica Brasileira, aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos uma aula com o Dr. Juliano, e ele nos trouxe muitas coisas importantes que é necessário para toda a população ter conhecimento. Então, uma das coisas assim que sofrem alterações com o passar do tempo é o nosso cérebro. Então, eu gostaria de mostrar aqui um tapezinho sobre como funciona o nosso sistema nervoso, para depois nós falarmos pessoalmente com o Dr. Juliano. Chamados de dendritos e o axônio. Esses prolongamentos funcionam como se fossem fios que levam os impulsos nervosos de uma célula a outra. Mas para que a comunicação entre neurônios possa de fato ser propagado, é preciso que o impulso nervoso vença um espaço existente entre um neurônio e outro, chamado de fenda sináptica. Para isso, são liberados mensageiros químicos, os neurotransmissores, que ao cair na fenda sináptica, interage com o neurônio seguinte. Vamos conhecer agora os principais neurotransmissores que atuam no nosso organismo. A adrenalina, também conhecida como epinefrina, é um hormônio produzido em situações de alto estresse, liberado pelas glândulas suprarrenais. A adrenalina atua como neurotransmissor que tem efeito sobre o sistema nervoso simpático e é liberado em momentos de intenso estresse, medo, perigo ou fortes emoções, gerando uma resposta aguda chamada de luta ou fuga, uma resposta automática, inata e primitiva do nosso corpo, que nos prepara para lutar ou fugir da ameaça que pode colocar a nossa sobrevivência em perigo. Entre as ações da adrenalina no corpo, podemos citar palidez, taquicardia, dilatação das pupilas, contração de vasos sanguíneos, relaxamento ou contração dos músculos, tremores involuntários, aumento das taxas de açúcar no sangue, da pressão arterial e da frequência respiratória. Como vocês viram aí, a importância que tem de uma pessoa de idade passar por um aperreio grande, um estresse grande, enfrentar uma situação complicada, em que é jogada na circulação essa adrenalina que nós acabamos de ver, esse neurotransmissor. Pode desencadear um infarto do miocárdio, um AVC e muitas outras coisas. Daí é importante a gente ter esse conhecimento do que acontece no nosso organismo em relação ao sistema nervoso. Então, vamos dar continuidade vendo o resto dessa explicação que nós vamos ter aí. Acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor de caráter excitatório. Este neurotransmissor está envolvido em muitos comportamentos, dentre eles o aprendizado, a memória e a atenção. O déficit dessa substância pode ocasionar sérios problemas relacionados ao funcionamento cerebral, como a hiperatividade,
déficit de atenção e mal de Alzheimer. Dopamina. A dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas, também conhecidas como aminas biogênicas. Nesse conjunto de substâncias, a dopamina atua especialmente na função motora do corpo, sendo responsável pela execução de movimentos voluntários, memória e sensação do prazer. Uma das principais características da dopamina está em sua ação no chamado sistema de recompensa. Ao realizar determinadas atividades, como beber água quando se tem sede, o nosso cérebro, ao receber os estímulos, libera dopamina, dando uma sensação de prazer. Alimentos saborosos, sexo, jogos e drogas são alguns exemplos de situações que estimulam a ação da dopamina. Alterações da dopamina no cérebro podem desencadear algumas doenças, como o mal de Parkinson e a esquizofrenia. GABA. O ácido GABA-aminobutírico, também conhecido como GABA, age como um principal mensageiro químico inibidor do corpo. Os neurotransmissores inibidores diminuem as chances de que um impulso nervoso seja disparado. Possui o papel de acalmar os nervos do sistema nervoso central. Altos níveis de GABA melhoram o foco mental e o relaxamento. Baixos níveis podem causar ansiedade. Serotonina. A serotonina é um importante neurotransmissor que atua no cérebro, mas que também pode ser encontrado no sistema digestório e nas plaquetas. Esta molécula é produzida a partir de um aminoácido chamado triptofano, que é obtido através dos alimentos. Com função inibitória, atua regulando o sono, apetite, humor, ritmo cardíaco, sensibilidade e funções cognitivas, e por isso, quando se encontra numa baixa concentração, pode causar distúrbios de humor, dificuldade para dormir, ansiedade ou mesmo depressão. A melhor forma de garantir o bom humor é aumentar a produção desse neurotransmissor tão importante. Portanto, fazer meditação, comer alimentos ricos em triptofano, ouvir música e praticar atividades que te dão prazer é uma forma de manter a serotonina sempre constante no seu organismo. O nosso corpo possui vários tipos de neurotransmissores capazes de promover a homeostase do organismo. É dessa forma que o cérebro trabalha. Qualquer desregulação nos níveis desses mensageiros químicos pode desencadear patologias mentais e até mesmo físicas. Hoje no programa Saúde é Tudo, nós vamos apresentar aqui uma palestra com o Dr. Juliano, que é geriatra, e que ele teve uma participação com a sua aula lá no fórum, no 5º Fórum da Associação Médica aqui do Rio Grande do Norte, e eu lá presente e assisti a aula, achei interessante a gente trazer isso também para vocês, que é de grande importância o que ele falou lá para todos nós. Então, nós estamos aqui com o Dr. Juliano, que é geriatra, e que eu gostaria, Juliano, que você nos contasse alguma coisa de sua vida, de sua trajetória como médico, sua formação, alguma coisa para as pessoas que por acaso não possam lhe conhecer. Sei que você é por demais conhecido, muito querido, muito sucesso na sua vida profissional, que eu lhe parabenizo aqui. Tenho conhecimento próprio da sua eficácia como médico. Então, diga aos nossos telespectadores, prefiro que você diga com suas próprias palavras, a sua trajetória, de você ter chegado até aqui, com a vida agitada que você tem, que eu lhe peço desculpa ter pego você hoje assim, tirar você da sua casa, da hora do jantar, mas é que isso vai ser de muita utilidade para muitas pessoas que não puderam nem tinham condições de estar lá conosco naquele fórum. Então a palavra fica contigo aí para começar. Obrigado, Dr. Marcos, pela oportunidade de estar participando do programa Saúde é Tudo. E, como dito, eu me chamo Juliano, eu sou médico, sou potiguar, nasci aqui em Natal,
Fiz uma parte da minha formação em outros estados. Sou especialista em clínica médica aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tive a possibilidade de fazer geriatria na Faculdade de Medicina da USP. Após complementar a residência em geriatria, ainda me especializei na parte de memória do idoso e cognição na própria Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e tive a possibilidade também de fazer a formação em cuidados paliativos no Instituto de Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Atualmente eu atuo como geriatra aqui em Natal, certo? Em alguns hospitais, também atuo na iniciativa privada e também sou diretor científico da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. E assim, foi um prazer, está sendo um prazer estar novamente aqui no programa e também agradecer, já que você fez menção à minha participação no 5º Fórum, a convite do professor Levi Jales, que desempenha um trabalho muito grandioso, que anualmente faz o Fórum de Capacitação Médica, que eu digo que é o evento mais democrático, no qual participa desde o pediatra até o geriatra, ou seja, a gente passeia um pouco sobre cada uma das especialidades. E aqui é um prazer estar aqui novamente, falando um pouquinho daquele tema que a gente debateu nesse dia aí, no dia 19, no fórum, na última quarta-feira, e estou à disposição para as perguntas nas suas casas. E com isolamento social ocorreram uma sequência de processos. O próprio isolamento, por si só, estar isolado, gera quadro de tristeza, de falta de interação social, e quem já tem alguma predisposição ou quem já fazia um tratamento para depressão, esse quadro se acentuou com isolamento social. Outra coisa, com pessoas, um enorme número de pessoas dentro de casa, tiveram que se criar algumas alternativas para se passar o tempo. E a questão desse tempo, muitas vezes, fez com que ocorresse o aumento de abuso de algumas coisas, como o consumo de álcool, que a gente acreditava que esse consumo de álcool teria aumentado muito na faixa etária do jovem, que assistiam aquelas lives, aquelas transmissões de música ao vivo, que toda noite tinha, praticamente, de diversos estilos musicais, mas o idoso também aumentou o consumo de álcool, de bebida alcoólica durante a pandemia. Outro ponto alarmante que uma pesquisa fez, a Convide, foram mais de 40 mil entrevistados, inquéritos, desde pessoas de 18 anos de idade a 65 anos, que boa parte da população, a pessoa idosa também, aumentou o consumo de tabaco, tabagismo. E associado ao isolamento social, pela dificuldade de frequentar uma academia, um espaço de pilates, o idoso, que já não é uma população tão ativa, aumentou ainda mais os quadros de sedentarismo. Então, assim, o isolamento levou ao maior consumo de bebida alcoólica, um maior consumo de cigarro, uma maior inatividade física e desencadeou bastante o adoecimento psiquiátrico, dentre os deles, os quadros de ansiedade e de depressão. Foi muito interessante aí esse fato que você falou e que me lembrou, assim, muitas pessoas, eu, por exemplo, ainda continuo com muitos cuidados, já que eu também tive Covid há 2 anos atrás e foi muito forte. Eu senti na pele, não como médico, mas como paciente, o que eu passei e a graça de Deus de eu ter voltado ao normal. Então eu digo a você, nesse período, já é seguro o idoso voltar às atividades normais? Então, com o processo de vacinação, digamos, quem fez uso de Coronavac, que tomou 2 doses, ou então outras vacinas que tiveram a primeira dose, a segunda dose de reforço, a terceira dose e agora a 4ª dose, sim, já dá para a gente falar que é seguro com os devidos cuidados, né? Ou seja, você pode retomar sua atividade física, seu encontro com familiares, e vale muito da consciência, certo? Se você é uma pessoa que convive com idoso e você está assintomático, é importante que você tenha cuidados, né? Ou seja, conviver, você está com um quadro gripal, você não vai frequentar uma aula de pilates, uma aula de natação, de hidroterapia. Então, sim, é possível voltar às atividades de forma cuidadosa,
Importante demais que a vacina esteja em dia, se você não tomou a quarta dose, que a quarta dose seja realizada. E é possível sim, até porque essa retomada das atividades é fundamental para a pessoa idosa se manter ativa, restabelecer os laços e, com isso, diminuir um pouco essa questão da sensação de isolamento. O panorama que eu vejo nos hospitais onde eu trabalho é que, assim, praticamente os casos de Covid são exceção hoje em dia, não são mais regra, e que os pouquíssimos casos estão sendo internados, certo? Recentemente, eu não me recordo, nos últimos 2 meses, de ter visto algum paciente internado com Covid-19. Ainda existe, claro, pacientes que estão tendo sintomas. A pandemia não foi extinta, né, mas que hoje em dia é sim seguro retomar as atividades. Muito bem. Uma coisa que você falou aí, e que ainda é polêmica, no meio médico até. Você falou aí na quarta dose. Eu queria que você falasse mais alguma coisa, porque tem alguns colegas nossos, colegas de peso, que trabalham na própria área da infectologia, que eles às vezes não são muito de acordo em a gente ficar repetindo as doses. Inclusive, na revisão que eu fiz, 150, 180 dias, no máximo 300 dias de proteção, daí a necessidade de você revacinar o paciente. Agora, quem já tomou a terceira dose, quanto à quarta dose, eu queria sua opinião, por quê que você admite essa quarta dose e alguns dizem, é melhor não tomar. Tem algum argumento para isso? Então, eu sou favorável à tomada da quarta dose, primeiro porque, assim, no micro, que é meu convívio no dia a dia, dos idosos que tomaram a vacina, que eu convivo, seja pacientes, seja familiares, não houve ninguém que teve algum efeito colateral importante, que é o que alguns advogam, se expor ao risco de algum efeito colateral, seja um efeito cardiovascular, seja neurológico, seja uma síndrome de Guillain-Barré. Então, assim, eu não tive contato com nenhum idoso que tomou a quarta dose e teve efeito colateral. Segundo, muitos advogam que a quarta dose seria desnecessária, porque com a evolução natural do vírus, a tendência é que ele se tornasse menos virulento, menos patogênico. E assim, mesmo a gente tendo cepas menos agressivas, assim, pessoas que têm fatores de risco, um pneumopata, um DPOC, ele mesmo com vírus mais brando, eles podem sim desenvolver um quadro grave. Então, assim, eu advogo porque, mesmo tendo relatos de efeitos colaterais, eles são mínimos e mesmo que muitas vezes o indivíduo possa estar sendo exposto a uma cepa menos virulenta, menos patogênica, ele tem risco se ele tiver comorbidades. Então, assim, eu sou da corrente que defende sim a quarta dose. Como você falou aí, eu me preocupo muito com um item que você falou lá na sua conferência sobre o isolamento social. Eu acho já que o idoso, a grande maioria dos idosos, ele já vive no isolamento social, pela vida atual que nós temos hoje. A gente nota que nossa família, mesmo nós somos médicos, a gente vive tão ocupado com os pacientes que às vezes esquecemos os nossos familiares. Os próprios familiares, que têm outras especialidades que não são médicos, mas também hoje quase ninguém tem como cuidar muito do idoso. Então eu me preocupo muito com isso, porque o idoso ele já vive, alguns deles, isolamento social completo, mesmo estando saudável. E eu acho isso uma coisa péssima. E eu acho que você que tem contato muito com essa vida social do idoso, e eu acho que quando ele não tem uma academia para ir, quando ele não tem um grupo de amigos para descer lá para o playground do edifício dele, ele deve sofrer o diabo, porque eu passei esse isolamento quando estava com Covid e foi muito ruim, sabe? É uma sensação desagradável e parece que não tem mais fim. Então, como é que você sente isso no dia a dia dos seus pacientes? Não, sem dúvida, a gente depois iria justamente a pergunta. E o isolamento social atual, né? Quer dizer, para a gente tirá-lo de uma vez desse isolamento social.
Então, assim, a gente tem que começar a entender que o envelhecimento ele não é só um número, ou seja, é muito bom, a expectativa de vida do homem está aumentando, a expectativa de vida da mulher. Não, envelhecer é um planejamento, certo? E dentro desse planejamento, a gente tem que entender que, mesmo que o idoso, muitas vezes aposentado, hoje em dia tem pessoas que não estão, que estão na ativa, eles têm que ter uma rotina, certo? E nessa rotina, a gente tem que desenvolver também atividades que sejam de cunho grupo. Então, assim, a primeira coisa é planejar baseado em atividades que o idoso gostava habitualmente e tentar engajá-lo em grupos, certo? Em grupos, por exemplo, se o indivíduo gostava muitas vezes de atividades ao ar livre, um grupo de caminhada, se o indivíduo tem um interesse por música, um grupo associado à questão de música. E é importante porque a gente viu um boom de adoecimento na pandemia pelo confinamento, e assim, muitas vezes tratar em medicina, o professor sabe que não é só dar remédio, a gente também tem muita orientação não farmacológica, que são muito importantes, e essa orientação, nesse caso, seria a mudança do estilo de vida, de procurar ter grupos de apoio que se afinizem, certo? Um dia desse eu atendi um senhor que eu achei muito interessante, que o hobby dele é bem curioso. Ele participava de um grupo de pesca, que os amigos se juntavam e escolhiam um dia, uma praia, e eles iam juntos, cada um levava o seu material de pesca, pescavam, ele mesmo já disse que tinha competido em competições valendo, tinha uma associação de pesca. Então, assim, o importante é buscar interesse em alguma atividade que já desempenha, digamos assim, uma pessoa que nunca pescou, nunca gostou disso, procurar que ela se interesse vai ser mais difícil, mas uma pessoa que já tem uma certa vivência, procurar os seus correlatos, ou seja, pessoas que também têm afinidade por aquilo, e a partir daí tentar montar algum tipo de atividade. Eu me preocupo muito com essa coisa que você falou aí, que é o isolamento social do idoso. No meu consultório, eu às vezes sinto assim, uma coisa que é bastante, que aqui vai uma chamada de atenção para aqueles que têm idosos em casa. No meu consultório, às vezes, chega um paciente de muita idade e deixam ele lá. E eu sempre já tenho com a minha atendente uma condição de o idoso entrar na frente da outra pessoa. E às vezes eu atendo ele rápido. E quando chega 6h30 da tarde, que eu estou terminando lá o consultório 7 horas, quando eu chego, a pessoa ainda está na sala de espera. Juliano, isso é muito comum acontecer. E aí eu pergunto, o senhor ainda está aqui? Ele está, porque meu filho ainda não pôde vir me apanhar. Então, aí naquele momento eu fico no lugar do cara, sabe? Digo, meu Deus, que deve ser terrível isso. Eu sei que o filho talvez não fez isso por maldade, mas é ruim para o paciente. Depois ele não quer voltar ao médico. Acha ruim passar a tarde todinha lá, que já é ruim ao médico. E quando chega, espera muito e dificulta de voltar para casa. Então, por isso que eu lhe falei sobre esse isolamento, e que uma coisa que agora, atualmente, você nota que na cidade estão sendo criadas várias mansões para idosos, que é uma maneira do parente se aliviar do velho doente em casa. Eu sei que isso é bom, é muito bom existir isso, mas se você for falar com idosos, alguns deles preferiam estar em casa junto dos seus. Eu já escutei paciente meu que eu fui ver um problema visual e ele estava na UTI, por outro colega, e ele sussurrou no meu ouvido, doutor, diga a fulaninho, que era o filho dele, que eu quero ir para casa, eu quero morrer em casa junto da minha família. Então, essas coisas eu escuto muito, porque eu lido também com idoso, porque a oftalmologia é uma especialidade que tem muito idoso. Tanto eu atendo o recém-nascido, como atendo o velho. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José, uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada, de cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970.
Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Plantão de vendas Auto Finance, sábado, domingo e segunda-feira, para você que está querendo trocar de carro, condições especiais. Dê seu voto de confiança aqui na Auto Finance e sai de carro novo. Então não perde tempo e vem para cá. Agora, atualmente, você nota que na cidade estão sendo criadas várias mansões para idosos, que é uma maneira do parente se aliviar do velho doente em casa. Eu sei que isso é bom, é muito bom existir isso, mas se você for falar com idosos, alguns deles preferiam estar em casa junto dos seus. Eu já escutei paciente meu que eu fui ver um problema visual e ele estava na UTI, por outro colega, e ele sussurrou no meu ouvido: doutor, diga a fulaninho, que era o filho dele, que eu quero ir para casa, eu quero morrer em casa junto da minha família. Então, essas coisas eu escuto muito, porque eu lido também com idoso. Porque a oftalmologia é uma especialidade que tem muito idoso. Tanto eu atendo o recém-nascido, como atendo o velho. E essas coisas, eu digo assim, você como geriatra deve dar algum consolo a essa situação que eu estou falando aqui, que vai servir para muitas pessoas que estão atualmente assistindo aqui o nosso programa. Assim, esse boom demográfico que a gente teve, essa explosão de um envelhecimento acelerado, a gente não estava, de certa forma, preparado para isso. Ou seja, a gente teve um aumento da taxa da expectativa de vida baseado em quê? Uma diminuição da taxa de natalidade, certo? E também na diminuição da taxa de mortalidade. Então, assim, da mesma forma que pessoas estão vivendo mais, a gente está tendo famílias pequenas, de núcleos pequenos. Antigamente tinha famílias, era habitual ter família de 4, 5, 6 filhos. Hoje em dia a gente tem famílias, às vezes, até de de filho único. E assim, uma coisa que eu sempre digo, assim, a institucionalização, ela é uma situação de exceção, certo? Ou seja, muitas vezes a família, ela busca a institucionalização como uma forma de tentar prover um cuidado melhor do que teria em casa. E assim, pasme que muitas vezes eu digo que é melhor ter uma pessoa idosa bem cuidada, bem assistida numa instituição do que estar sendo, de certa forma, negligenciada em casa. Então, assim, quando muitas vezes eu me deparo com a situação de não aceitação, no qual assim, a família não tem como conciliar essa situação e o idoso retornar para o domicílio, eu tento trabalhar com ele muito essa questão de que na instituição, muitas vezes, ele tem uma atenção maior da equipe que compõe, seja o enfermeiro, seja o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, o cuidador, até a pessoa da limpeza, ela está ali. Muitas vezes dá muito mais atenção do que um familiar. Claro que, assim, se é possível que aquele idoso retorne ao seio familiar, é a melhor solução para ele, para todos, quando é possível. Eu tive uma experiência recente bem positiva de uma senhora que ela teve um problema neurológico, precisou fazer uma cirurgia, e era ela e a filha, que moravam ambas, e a filha não conseguia prover os cuidados de troca de fralda, de dar banho, porque a filha tinha que se dividir entre cuidar da mãe ou cuidar da sobrevivência. E por um período essa senhora ficou na instituição e foi feito um trabalho que em casa não conseguiria ser feito, como fisioterapia bem intensa, fonoaudiologia, nutrição, e
em torno de 6 meses a 9 meses, essa senhora recobrou a autonomia dela, a independência, voltou a andar sozinha, voltou a alimentar sozinha, e com isso ela conseguiu recuperar o retorno da casa para a casa dela e dividir essa situação, porque assim, tem o lado do idoso que a gente enxerga sem sombra de dúvida, mas tem o lado da dinâmica familiar. Então, assim, na balança, isso tudo é pesado. Claro que, assim, como dito, estar em casa seria a melhor solução para todos. Agora, estar em casa sem ter condições de receber um bom cuidado, estar em casa, de certa forma, sendo negligenciado de forma não intencional, muitas vezes, e entre estar em uma instituição, isso tem que ser levado muito em conta. Ok, doutor Juliano. Nós estamos aqui com o geriatra, doutor Juliano, que tem uma maneira muito simples de explicar as coisas, né? E a gente entender. Mas outro tópico que você falou lá no fórum da Associação Médica, e que eu queria trazer aqui para o pessoal, foi você falar sobre os costumes do nosso idoso. Tem camarada que fuma e bebe. E ele, às vezes, é uma alegria ao lado. Chegou o dia dele, sei lá, fumar o cigarro dele, e você então falou muito bem que a maneira de você tirar um vício como o cigarro de um paciente idoso é diferente de uma pessoa de pouca idade. Você tirar aquilo, tem que ter uma maneira muito certa, que eu gostaria que você repetisse o que você falou lá, e também o álcool, que hoje em dia tem os viciados, as pessoas que sempre beberam, envelheceram e às vezes só almoça quando toma uma pinga. Então você lá falou de uma dose que pode ser usada, dependendo também da patologia que o paciente tenha. Então gostaria que você repetisse isso aqui para os nossos telespectadores. Então, assim, o consumo de tabaco ele tem que ser desestimulado, certo? Ou seja, quem fuma, o ideal é que procure um acompanhamento médico para acessar o tabagismo. Como dito lá, fumar tem inúmeros riscos, como desenvolvimento de câncer, desenvolvimento de problemas cardiovasculares, risco para AVC. E muitas vezes a gente se pega, o paciente tentando parar de fumar de forma assim, sozinho, vai de um dia para a noite, deixa de fumar e depois começa a ter uma crise aí de abstinência, desenvolve um quadro depressivo. Então, assim, uma recomendação que eu digo é, primeiro passo é entender que fumar faz mal. Esse é o primeiro estágio. Segundo passo é buscar ajuda profissional para tentar parar de fumar, certo? Entender que numa cessação de tabagismo é normal ter recaídas, melhoras, pioras, certo? Durante esse período. E que o indivíduo tem que fazer um acompanhamento, certo? Porque existem estratégias, existem medicamentos, existem mudanças comportamentais que o indivíduo tem que ajudam na cessação do tabagismo, certo? É importante, muitas vezes a gente utiliza repositores de nicotina, adesivo, goma de mascar, às vezes a gente utiliza alguns antidepressivos, um deles a bupropiona, que ajuda a cessar o tabagismo. Então tem que ser uma parceria, um grupo de aliados, é o médico, o paciente, sua família. Imagina só, o paciente está tentando parar de fumar e na casa dele alguém fuma. E continua ele lá lutando contra a correnteza, porque ele chega em casa querendo parar de fumar e um familiar fuma na cara dele. Então, assim, é difícil, então tem que ter uma estratégia de cunho coletivo. Sobre a bebida, muitas vezes a gente acha que o médico é o vilão. Ah, eu vou para o médico, se eu tocar no assunto bebida, ele vai me proibir. Não necessariamente. É possível um consumo alcoólico parcimonioso, certo? Um consumo, digamos assim, do adulto médio seriam de 21 doses por semana, ou seja, uma dose geralmente equivale a um chopp, ou então 40 ml de alguma bebida como uísque. Mas assim, entenda que são 21 doses que têm que ser distribuídas e que, eu posso chegar e consumir 21 doses do meu aniversário no mesmo dia? Não, você vai ter um risco de intoxicação por álcool, que é um risco. Mas assim, meia taça de vinho no final de semana é uma coisa bem prudente e parcimoniosa.
Lembrando que o abuso do álcool ele tem um risco enorme para muitas coisas, desde acidentes de trânsito, que muitas vezes, apesar da lei seca, há pessoas que insistem em beber e dirigir, certo? E outra coisa, o consumo de bebida ele também tem que ser evitado em pessoas que têm algum tipo de tratamento, seja do cunho psiquiátrico, certo? O indivíduo está tratando uma depressão, está em uso de medicamentos, tem transtorno bipolar, tem transtorno de ansiedade grave. Ou então o indivíduo já tem um quadro de doença de Alzheimer, um quadro demencial. O consumo do álcool pode acelerar o processo. Então, assim, o importante é que o indivíduo que for consumir, que ele consulte seu médico, veja se ele não tem nenhuma contraindicação e sabendo que é um consumo parcimonioso. Recentemente eu tinha um paciente que ele gostava muito de tomar cerveja e assim, ele ele teve um diagnóstico de uma doença de Alzheimer e ele não poderia mais consumir álcool da forma que ele consumia, porque ele iria acelerar o processo de adoecimento dele. Então, assim, achei a solução da família bem curiosa. Em vez de se tomar uma medida extrema de proibir, houve uma mudança. Ele só toma agora cerveja sem álcool. Então, assim, ele toma uma cerveja dele sem álcool, não vai ter um dano tão grande como a cerveja com álcool. Ele não perde o prazer de ter aquela questão social, de não, eu no sábado à noite eu tomei um choppzinho sem álcool, que a família tem um cuidado de providenciar, e nisso a gente vai buscando soluções no dia a dia. Então, assim, beber é proibido no idoso? Não. Beber com parcimônia, sim, desde que não tenha nenhuma contraindicação ao álcool, ou risco pelo álcool. Mas para ficar bem claro, por exemplo, o vinho, que tem muitas pessoas que nem bebem, mas usam o vinho. O vinho é uma média de 10%, no máximo 13%, 14% de álcool. Seria uma taça por dia ou eu entendi uma taça por semana? Na verdade, quando a gente fala de consumo, geralmente é permissível ali 125 ml por dia, tá entendendo? Em torno de 125, no máximo 250, certo? Eu sempre, sabendo que também, professor, a mulher tem uma tolerância menor ao álcool, então esse valor de consumo que eu disse é um consumo para o homem. A mulher, há a prudência de ser o quê? Um valor pelo menos metade, certo? Esse consumo de álcool. Então, assim, de 125 ml por dia a 250 no máximo, seria uma quantidade de vinho adequada. É engraçado. Tenho certeza que alguém que está assistindo o programa está radiante. E o ruim é que se ele não tomar vinho, se ele tomar, por exemplo, cachaça, ele pegar um copo de 120 ml por dia, aí realmente vai fazer mal, né? Não pode. Geralmente, a gente usa, por exemplo, o vinho é em torno disso, de 125, 150. A cachaça, assim, no máximo, 40 ml, que é aquele copo, um pouquinho menos que um copinho de café. E assim, professor, é o que eu sempre digo, se isso for uma questão essencial, mas se a pessoa conseguir viver bem sem um consumo, melhor ainda, tá entendendo? Porque como ele disse, porque assim, o álcool, ele tem alguns estudos que mostram que tem um efeito cardioprotetor de algumas substâncias, mas assim, a gente tem outros riscos, por exemplo, o indivíduo que bebe e cai, que tem o risco de ter um trauma, o indivíduo que bebe e dirige, o indivíduo que bebe e esquece de tomar os medicamentos, o indivíduo que é hipertenso, além de beber, consome algum tiragosto com sal. Então, assim, o ato de beber não é um ato simples, ele envolve um aspecto multidimensional. Ok, foi muito bem e está muito claro o que você falou aí. Outro assunto assim muito bom que você falou foi sobre atividade física. Atividade física é importante em todas as partes da nossa vida, todo mundo sabe disso, mas pouca gente faz. Uns faz de mais, outros faz de menos, e às vezes a pessoa não sabe o que está fazendo. E você lá deu uns detalhes que, se eu não me engano, você falou em 150 minutos semanais. Isso dividido dá uma média de uns 20 minutos por dia. Então, eu gostaria que você falasse como você explicou lá, que ficou muito bom mesmo. Seria interessante os nossos telespectadores prestarem atenção, não só o idoso,
Eu tenho muito problema no consultório de circulação, que no olho a gente vê muito isso. Pessoas que têm amaurose fugaz, quer dizer, que repentinamente a visão vai embora e volta, que é sinal de uma isquemia transitória. E muitas vezes isso é falta somente do paciente caminhar. Que hoje o dia a gente salta da casa, pula no carro, salta no consultório, enfim, a gente não anda, não sobe uma escada, pega elevador. Enfim, aí eu queria que você desse aquele toque que você falou que eu achei interessante. Então, são 150 minutos de atividade física, o mínimo, certo? Isso a gente fala no efeito cardioprotetor, né? Quando a gente fala em atividade física, esses 150 minutos, como o senhor mesmo falou, pode ser 25 minutos por dia, 7 dias na semana, pode ser 30 minutos durante 5 dias, pode ser 50 minutos durante 3 dias. A gente já vê também que há esse benefício. Além da caminhada, que é a mais democrática, que todo mundo faz, certo? Que essa caminhada ela tem que ter alguns cuidados de calçado adequado, roupa adequada. Quando eu vejo duas pessoas caminhando e batendo papo, eu já digo, isso daí não vai dar certo. Por quê? Porque a atividade da caminhada, o indivíduo tem que tentar fazer um esforço, se ele não tiver nenhuma contraindicação, ao ponto que você chega até um pouquinho à ofegância. E com isso você não vai conseguir conversar. Se você está ali conversando, batendo papo, você está passeando, você não está fazendo uma caminhada. E a atividade física do idoso, ele pode fazer também musculação. Muitas vezes a gente esquece que o idoso é interessante ele fazer musculação e muitas vezes o ambiente de musculação para o idoso, às vezes é um pouco complicado, porque é um ambiente de muitos jovens. Apesar de a gente ter uma academia hoje específica aqui na cidade do idoso, se não houver problema de eu citar o nome, é Ativo, que é a academia que tem esse modelo de cuidar, de ter uma atenção diferenciada ao idoso. E assim, é importante, 150 minutos para iniciar, mas que a gente pode ter o quê? O que a gente chama de PROFIT, que é progressão, frequência, intensidade, tempo. Que é o quê? Progressão o quê? De progredir cada vez mais os limites com supervisão de profissional, aumentar sua frequência, sua intensidade, seu tempo, de 150, subir para 180, 200 minutos, e assim por diante. Sempre sob olhar de supervisão. Até a caminhada, se você não tiver uma orientação, se ele inventar de colocar os tênis e sair de todo jeito, você pode ter riscos. Então, assim, até para caminhar, a gente orienta que comece num terreno plano, num terreno bem iluminado, num trajeto que você já conhece, certo? Com calçado adequado. Nunca fazer caminhada de chinelo, que tem o risco de queda, fazer de tênis. Sempre fazer a caminhada acompanhado, porque eventualmente uma dupla, se numa intercorrência um ajuda o outro, nunca fazer caminhadas sozinhos. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Plantão de vendas Auto Finance, sábado, domingo e segunda-feira, para você que está querendo trocar de carro, condições especiais. Dê seu voto de confiança aqui na Auto Finance e sai de carro novo. Então não perde tempo e vem para cá. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José. Uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada. De cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você.
falando agora aqui é uma coisa importante, porque a sarcopenia, ela existe. Ela existe normalmente no progredir da nossa vida. E é uma perda muscular aí que altera a estrutura física do corpo. Que isso tem a ver com o que a gente falou há pouco tempo, que são as ginásticas, mas também tem outra coisa que é importante, é a alimentação. Então, normalmente, o cara com mais idade, não são todas as pessoas, mas a maioria das pessoas, elas têm uma certa diminuição da função renal. E a primeira condição que é feita para esse paciente é dizer que ele diminua as proteínas. Então, o idoso fica com muito mais receio de comer proteínas e começa a diminuir por conta própria as proteínas, principalmente a carne vermelha, passa para usar carne de frango, peixe, etc. Então, o que eu queria que você nos mostrasse aqui é como fazer isso. Como fazer isso de maneiras que a sarcopenia não deixe a gente assim tão envelhecido, tão com um aspecto diferente, que nós vamos olhando no espelho e vamos achando. Essa coisa tem até uma coisa engraçada. Eu opero pacientes de idade com catarata e que eles, quando eu opero num dia e no outro, quando eu vou examiná-los, eles chegam tristes e eu fico pensando que é porque ele está com algum problema. Eu fico até preocupado quando eu pergunto, ele diz, não, doutor, é porque quando eu me olhei no espelho, eu estou desse jeito que eu vi, quer dizer, a catarata ela borra muito a imagem, esconde muito as alterações. E então eles ficam tristes em ver como estão. Então, por conta desse detalhe, que é uma coisa preocupante e que está relacionado com a atividade física e também com a alimentação que é proteica. Então, é a falta de proteína também que causa isso. Como é que a gente pode juntar tudo isso para diminuir essa sarcopenia? Então, assim, a sarcopenia é uma preocupação, certo? Muitas vezes a gente acha que o sarcopênico é apenas um indivíduo emagrecido, de forma alguma. Hoje em dia a gente tem um dos maiores vilões na geriatria, a obesidade sarcopênica, que é aquele indivíduo que tem um acúmulo de gordura grande, mas tem uma baixa massa muscular, e isso esconde muitas vezes. O paciente magrinho, a gente consegue reconhecer facilmente, ele mesmo se identifica e procura ajuda. Já o obeso sarcopênico, muitas vezes, ele não tem essa autopercepção. Muitas vezes, por ser uma pessoa mais forte, acredita que boa parte daquilo possa ser massa muscular, e não é quando a gente faz algum tipo de exame de imagem, algo do tipo que você vê, até em ressonância, você consegue ver assim, a disposição do material lipídico, do material muscular. Sobre consumo de proteína, é imprescindível, certo? O consumo de proteína animal, que ela pode ser distribuída entre carne vermelha, peixe, frango, ovo, leite também é importante demais, com as ressalvas de quem tem algum tipo de opção, como os vegetarianos, veganos, que tem outras formas de reposição, como a proteína da soja. Em alguns casos é que é desaconselhado a questão do excesso de proteína, principalmente no indivíduo que é nefropata, que tem problema renal. Aí o nefrologista, com o intuito de não sobrecarregar o rim e eventualmente ter uma vida útil desse rim por mais tempo, ele faz restrições alimentares. Muitas vezes o indivíduo que tem algumas doenças, como a doença como gota, que é uma doença bem comum, muitas vezes ele pode comer proteína, mas ele tem que ter cuidado com os excessos. Então, assim, de uma forma geral, o idoso ele tem que ser estimulado com o consumo proteico, certo? E uma coisa importante, muitas vezes, é a saúde oral, né? Ou seja, o indivíduo, muitas vezes, para de consumir proteína porque não está com a prótese adaptada, ou então se tem a dentição, não está com algum problema dentário que pode ser facilmente corrigido. Hoje a gente tem o advento dos implantes dentários que facilitam bastante. Então, o consumo de proteína ele deve ser estimulado sim, e não só consumir proteína, como praticar atividade física, porque é através da repetição, do esforço, de uma forma supervisionada, que é possível com que o indivíduo consiga converter um pouco da massa gordurosa, que é mais pesada, para uma massa magra, que é a massa do músculo, da construção muscular. Então, assim, é um segmento muito profissional. Muitas vezes o geriatra reconhece o indivíduo
no seu atendimento. Daí ele já dispara um gatilho para um acompanhamento nutricional, entra uma nutricionista ou um nutricionista junto. A gente também tenta fazer correções simples do hábito alimentar no dia a dia. Associado a isso, esse indivíduo muitas vezes ele é encaminhado para fazer algum tipo de atividade física, e a partir daí a gente começa essa condução que não é de um elo só da cadeia, não é só o médico, mas o médico e a equipe multiprofissional. Eu, inclusive, agora estou estudando uns detalhes para saber como substituir, pelo menos parcialmente, essa deficiência proteica, observando os veganos, né? Então, tem pessoas que não comem carne de jeito nenhum, e eles mantêm o corpo. Então, existem alguns alimentos que eles são normalmente geradores de proteínas que, sobremaneira, eles podem não substituir totalmente, mas superar isso. Tem alguma coisa assim, já que você possa me dizer sobre esses alimentos que não são proteínas da carne animal, ou peixe, ou coisa, além dos queijos, né, que também são proteínas, mas de origem animal? Tem algum deles que você poderia nos indicar? Não, um que eu conheço, assim, eu não tenho know-how na parte de dieta vegana, vegetariana, mas, assim, tem coisas importantes, assim, de estudos no passado, assim, que dizem que a dieta dos gladiadores não era uma dieta carnívora, digamos assim, eles tinham um consumo importante de vegetais, e a gente vê muito quem faz a dieta vegetariana, vegana, eles fazem uso bastante de soja. Soja pode mimetizar muitos alimentos, ou seja, quem teve a oportunidade de experimentar a soja, muitas vezes mimetiza bastante. Carnes, hambúrgueres têm um gosto muito saboroso, e a gente vê que a soja é uma possibilidade nesse mundo. Além de suplementações que a gente faz a nível industrializado, né, que a gente consegue suplementar, digamos assim, existem suplementos hoje líquidos, certo? Que a gente tem no formato líquido com enriquecimento proteico. Existem suplementos em pó que podem ser associados à dieta, certo? Bem curioso. Antigamente, a maior parte dos suplementos era morango, baunilha e chocolate. Aí você enjoava daquilo. Hoje em dia a gente já tem suplemento café, certo? Com você poder ser utilizado como café mesmo, café de cafeína. Tem suplementos de sopa, certo? Que muitas vezes é uma coisa assim que você pode suplementar e não tornar aquela dieta monótona do idoso. Então, assim, eu vejo que a soja, de uma forma natural, e os suplementos que a gente disponibiliza hoje em dia, seja na forma líquida, na forma pó. O que preocupa muito a gente, eu pelo menos penso muito nisso, é justamente os agrotóxicos, os ingredientes que se usam. Por exemplo, o milho, que é um alimento espetacular, você não encontra praticamente um milho que não seja transgênico. Então, são coisas que poderiam a gente fazer muito tranquilamente, mas nós não comandamos a industrialização dessa coisa, e hoje o mundo está muito industrializado. É tanto que na ortomolecular, que eu gosto muito e faço para meus pacientes, sempre eu recomendo uma alimentação o mais natural possível, menos industrializada. Porque sempre ela vem com alguns ingredientes que ficam o alimento mais saboroso, mas em compensação, para aqueles que querem ter uma vida saudável futura ou que já estão com alguma limitação, eles são muito nocivos. Né? Sem dúvida. Aqui agora uma pergunta importante e complementar. Eu queria saber quais são os cuidados médicos que você adicionaria às pessoas idosas. O que elas deveriam receber a mais, ou complementando? Então, assim, nessa retomada pós-pandemia, é importante que o idoso ele retorne aos seus médicos, que ele realizava acompanhamento, seja o geriatra, o cardiologista, o oftalmologista, o otorrino. Se ele faz algum acompanhamento específico, retornar.
Como a gente falou, o senhor é oftalmologista, a saúde da visão é importantíssima, a saúde auditiva também, a reabilitação, a gente buscar a interação social com a reabilitação auditiva é muito importante. Muitas vezes o indivíduo que tem perda auditiva, ele se desinteressa de participar de uma roda de conversas e as pessoas que convivem com pessoas com perda auditiva não têm paciência de estabelecer um diálogo de 30 segundos. Então, assim, eu acho que é importante o retorno aos especialistas, a busca de saúde dos órgãos dos sentidos, da visão, da audição, e, assim, buscar a questão, além da vacina, a gente aprendeu a importância da vacina com o Covid, mas buscar outras vacinas que a população idosa possa se beneficiar de outras doenças. Eu vejo muito no meu dia a dia que a pessoa esquece que existe a vacina do tétano, certo? Que tem que ser reforçada de tempos em tempos. Existem as vacinas da pneumonia para a população específica, que falar de vacina a gente vai passar aqui um bom tempo, que tem muita informação. Então é isso, é retorno aos seus especialistas, o uso adequado dos seus medicamentos, praticar alimentação saudável, reduzir tabagismo e etilísmo e buscar essa saúde sensorial. Eu acho que são recados importantes que eu deixo para a população. Juliano Silveira, que é geriatra, clínico geral, e que nos trouxe aqui uma série de coisas que tocam a gente de qualquer maneira, e que lembra muitas coisas. Por exemplo, quando você falou do retorno, né? Tive muito caso ruim agora esse ano, que já foi um ano não pós-Covid, né? Pacientes que não vieram na época por conta da doença e que depois, por qualquer motivo, deixaram de vir. Pacientes com glaucoma, que começaram a esquecer de usar doses, outros que não encontraram o remédio porque deixaram de ser fabricado, enfim, chegaram com baixas visuais não mais recuperáveis. Então, em cada especialidade médica aconteceu isso. E isso é uma das complicações da Covid, porque a desculpa foi eu não vim porque estava com medo, porque não pude, porque estava sem condições, e, enfim. Ele demorou demais a voltar para fazer o reajuste. Chegaram cataratas que já tinham passado da época de operar, que deram muito mais trabalho. Enfim, esses fatos que você falou aí, fica como um lembrete nosso aqui no programa de hoje. Voltem aos médicos, das suas especialidades, os médicos que lhe acompanham, porque tem alguma coisa que precisa ser vista. É muito importante você não ir ao médico quando já está sentindo. É importante você ir sem sentir nada, porque a maioria das doenças que a gente, médico, diz que cura, a gente só consegue isso quando pega a coisa no começo, e no começo às vezes não tem sintomas. Então, sintoma é muito importante, é tanto que lá no fórum, Juliano, eu disse uma coisa importante, que o diagnóstico é uma coisa fundamental, mas não adianta você ter diagnóstico se você não escutar os sintomas do paciente. Porque uma pessoa que tem Covid, só em ele ter Covid, eu não sei tratá-lo. Agora, se ele tem Covid e falta de ar, aí eu vou lá e vou ver o que ele tem no pulmão. Mas se ele tem Covid, mas não tem falta de ar, mas está perdendo a visão, enfim, o sintoma orienta o médico para o médico. Professor, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando desse programa, que tem um impacto muito importante, tem já um público cativo que lhe acompanha, que participa. E dizer que, assim, toda ganho na saúde é um planejamento. Então, assim, a gente planeja, certo? Para depois executar, para depois colher. Então, é isso, pessoal. Procurem buscar, agora que a gente está numa zona de segurança, o retorno das suas atividades, o retorno da interação social. E agradecer mais uma vez estar aqui no programa, certo? Esse programa que, assim, eu tenho muito carinho. E agradecer, aproveitar também o espaço, agradecer lá a participação do fórum, que eu acho que é também um ponto muito importante para nós, profissionais de saúde, vivenciar e trocar bastante ideias lá e apresentar novidades, cada um em sua área. Ok, minha gente. Estamos terminando o programa Saúde é Tudo e espero que vocês tenham aproveitado ao máximo algumas coisas que nós mostramos, além do nosso papo aqui, algumas passagens
do programa que o doutor Juliano Silveira apresentou para nós médicos, né, para o nosso programa lá dos médicos, que ele nos deu permissão de transmitir também para vocês. Muito obrigado e até o próximo programa.